I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. You cannot have the Father without having the Son. You cannot have Father or Son without having the Holy Ghost. Right. But and water, blood, and spirit, that's the elements it takes to get into his body. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter Pai ou Filho sem ter o Espírito Santo. Certo? Porém, e água, sangue e espírito, esses são os elementos que se requer para entrar em seu corpo. When a natural birth takes place, what's the first thing happens when a woman giving birth to a baby? First thing is water. Second thing is blood. Is that right? Next thing is spirit. Quando o nascimento natural acontece, qual é a primeira coisa que acontece quando uma mulher está dando à luz um bebê? A primeira coisa é água. A segunda coisa é sangue, está certo? A próxima coisa é espírito. The baby catches the breast or breathing. Water, blood, and spirit. That constitutes the natural birth, also the spiritual birth. O bebê toma o seu fôlego, começa a respirar. Água, sangue e espírito, isso constitui o nascimento natural. Também o nascimento espiritual. Water baptism in the name of Jesus Christ. Justification by faith. Believing on the Lord Jesus Christ. Water. What's the next? Blood. Sanctification. Cleaning up. Getting around. Batismo em água, o nome de Jesus Cristo. Justificação pela fé. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Água. Qual é o seguinte? Sangue. Santificação, limpando, trazendo-a para fora. There's where you Nazarene people failed. You just went that far and didn't go no farther. The vessel is sanctified on the altar, ready for service, but not in service. Aí é onde vocês, povo nazareno, falharam. Vocês só foram até ali e não foram adiante. O vaso que está santificado no altar, pronto para serviço, porém, não em serviço. Blessed are their beatitudes, their hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bem-aventurados são aqueles, as bem-aventuranças, que estão com fome e sede de justiça, porque serão fartos. The vessel is sanctified, that's true. That's like the virgin. The word virgin means pure, holy, unadulterated, sanctified. 5 had oil and 5 did not. 5 was filled and the other just remained in sanctification. O vaso está santificado, isso é verdade. Isso é como a virgem. A palavra virgem significa pura, santa, inadulterada, santificada. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 estavam cheias e as outras somente permaneceram em santificação. Have you received the Holy Ghost since you believe, you Baptists, Presbyterians? We don't know where of any Holy Ghost, then how was you baptized? Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes, vocês batistas presbiterianos? Não sabemos que haja Espírito Santo. Então, como fostes batizados? After he laid his hands upon them, they were then, after being saved and sanctified, they were filled with the Holy Ghost. Right. Depois ele impôs as mãos sobre eles. Eles foram então, depois de estarem salvos e santificados, eles foram cheios do Espírito Santo. Certo? Water, blood, spirit. Jesus come to wash and to cleanse and to sanctify a church that he might come and live in with his own blood. Água, sangue, espírito. Jesus veio para lavar e purificar e santificar uma igreja em que ele pudesse vir e viver com seu próprio sangue. He gave his own God-born blood that he might cleanse us from our sexual birth and given to us a sanctified holy vessel that he himself might come. Ele deu seu próprio sangue nascido de Deus de modo que pudesse nos limpar do nosso nascimento sexual e nos dar um vaso santificado e santo, de modo que ele próprio pudesse vir. A little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, because I, personal pronoun, will be with you, even in you, to the end of the consummation. Amen. Um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, porque eu, pronome pessoal,
Estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. Amém. All the way through, I'll be with you, and any of the works that I do shall you do also. These signs shall follow them that believe. God in the church. Do princípio ao fim eu estarei convosco e em vós. Também fareis as obras que eu faço. Estes sinais seguirão aos que crerem. Deus na igreja. Oh, my. Deity. There are three that bear record in heaven. Father, Word, Son, Holy Ghost. They are one. Oh, que coisa! Deidade. 3 são os que testificam no céu. Pai, Palavra, Filho. Espírito Santo. Eles são um. Now, you can be saved without being sanctified. You can be sanctified and not have the Holy Ghost. Right? Sanctified spirit without being filled. Sanctifying your heart. Cleansing your heart without filling it with something. Agora, você pode ser salvo sem ser santificado. Você pode ser santificado, não ter o Espírito Santo, certo? Espírito santificado, sem ser cheio. Santificando o seu coração, limpando o seu coração, sem enchê-lo com algo. That's what it said when the unclean spirit's gone out of a man. He walks in dry places. Comes back, finds his house all garnished. He comes in. The last estate of that person is many times, 7 times worse than it was at the first. Foi isso que isto disse, e quando o Espírito volta, acha sua casa toda adornada e entra. São os últimos atos dessa pessoa, muitas vezes, 7 vezes piores do que foram inicialmente. That's what happened to you, pilgrim holiness, Nazarenes, and so forth. You accepted him when the Holy Ghost come, begin to speak in tongues and give signs and wonders. You called the devil and blasphemed the works of God, called it an unclean thing, and you see where your church went? Foi isso que aconteceu a vocês, peregrinos da santidade, nazarenos e assim por diante. Vocês aceitaram, e quando o Espírito Santo veio, começou a falar línguas e dar sinais e maravilhas, vocês chamaram isto o diabo, e blasfemaram das obras de Deus, chamaram isto uma coisa imunda. E estão vendo para onde sua igreja foi? Come out of it! The hour is here. The revelation of Jesus Christ is being taught. God revealed in the power of His demonstrations of the Holy Ghost. Amen. The day of redemption is near. Now, deity in Him. 1 Timothy 3:16. Saiam dela! A hora está aqui, a revelação de Jesus Cristo está sendo ensinada. Deus revelado no poder de suas demonstrações do Espírito Santo. Amém! O dia da redenção está próximo. Agora, deidade nele, 1 Timóteo 3,16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifest in the flesh, seen of angels, believed on the world, received up in the glory. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Oh, just on and on and on. But where are we at now? At the end of the 8th verse. Tonight we start the 9th verse, the Patmos vision. Oh, there's great things in store for us. You love Him. Oh, simplesmente adiante, adiante, adiante. Porém, onde estamos agora? No final do versículo 8. Hoje à noite começaremos com o versículo 9, a visão de Patmos. Oh, há grandes coisas reservadas para nós. Vocês o amam? Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. You really do that? Has God made Himself known unto you? Been revealed that He is the Son of God, Jesus Christ, God manifest in the flesh to take away sin. He's revealing Himself in these last days in His churches, making Himself known. Você realmente faz isso? Deus se deu a conhecer a você, sendo revelado que Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, para tirar o pecado? Ele está se revelando nestes últimos dias em suas igrejas, dando-se a conhecer. Now, these very things that's going on in the church, watch and see at the end of this message
that if the Bible don't say these things are to take place. Just exactly. Agora, estas mesmas coisas que estão acontecendo na igreja, observe e veja no final desta mensagem se a Bíblia não diz que é para estas coisas acontecerem, exatamente. See if they didn't exactly in the Ephesian age and the Pergus, Thyatira, on down every age, told how Luther would do it, how Wesley would do it, and how this Pentecostal denomination would go into a lady of sin, lukewarm condition, but in the midst of that, it pulled the people. Right. So exactly. Veja se elas não aconteceram exatamente na era de Éfeso e na de Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente cada era. Disse como Lutero faria e como Wesley faria, e como esta denominação pentecostal entrará numa condição morna de Laodiceia. Porém, no meio disso, ele tiraria o povo. Certo? Exato. We're at the end. Oh, I'm so glad. As I see myself breaking away and look at my friends and things and see the world and the chaos that it's in, and then think that the coming of the Lord is going from me. We're at the end of the age. Nós estamos no fim. Oh, estou tão contente. E, como tenho visto eu próprio me desfazendo. E olho os meus amigos e coisas tais, e vejo o mundo e o caos em que está. E então penso que a vinda do Senhor está se aproximando tanto. Nós estamos no final da era. Man's hearts are failing for fear. Everywhere, everybody is alarming on the radio all the time. Be ready for an air raid. Take this in, take that in. Go down the basement. How you going to hide from that? O coração dos homens está falhando de medo. Por toda parte, todos é alarme e no rádio o tempo todo. Estejam prontos para um ataque aéreo. Leve isto para dentro e leve aquilo para dentro e desça ao porão. Como você vai se ocultar disso? Can't hide from that. That thing will go 150 feet in the ground for 150 miles square. While the concussion of it hit your shaking Annapolis to the ground. While just blow in Annapolis to pieces, hit right in low. See? One of those. Hard to tell what they got besides that. Não se pode ocultar isso. Bem, essa coisa penetrará 150 pés na terra por 150 pés quadrados. Ora, a conclusão disso iria, se atingir aqui, sacudiria Indianápolis por terra. Ora, isso simplesmente faria Indianápolis em pedaços se atingisse bem aqui em Louisville. Veja, uma dessas. É difícil dizer o que eles têm além disso. And look, you don't have to. You don't rush. You don't have to do that. Cuba can do that. Any little bitty place, a little bitty place the size of Alcatraz out yonder can do it. Cover the whole world. E olhe, você não tem de fazê-lo. Você não tem. A Rússia não tem de fazer isso. Cuba pode fazer isso. Qualquer lugarzinho pequeno, um lugarzinho do tamanho de Alcatraz, além, poderia fazer isto, alcançar o mundo inteiro. Only you have to just line her up and pull one string. You don't need no army. You just need one fanatic to do it in the hands of the devil. That's exactly right. You do it. Then the whole thing is over. It's all over then. A única coisa que você tem de fazer é alinhá-la e puxar um fio. Não se precisa de exército, precisa-se simplesmente de um fanático para fazer isto, nas mãos do diabo. Isso é exatamente certo. Ele faria isto, e então a coisa toda está acabada. Está tudo acabado então. But, let me give you this blessed thing. When we see that so close, when we see that it could happen before morning. Remember, the church goes home before that happens. The rapture takes place before. Mas, permita-me dar-lhe esta coisa abençoada. Quando vemos isso tão próximo, quando vemos que isto poderia acontecer antes da manhã, lembre-se, a igreja vai para o lar antes que isso aconteça. O arrebatamento acontece antes. Now, you might not get twisted up. Remember, Jesus said, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, remember, before any rain fell, Noah was in the ark. See? Agora, para que você não se engane, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Lembre-se, antes que qualquer chuva caísse, Noé estava na arca. Está vendo? Noah was in the ark. He is carried over through the... And now Noah was a type of the Jews. But Enoch went home without dying. Noé estava na arca. Ele foi transportado através dela. E agora, Noé foi um tipo dos judeus. Porém, Enoque foi para o lar sem morrer.
he knows it's time to start on that ark. Right. That was Noah's time when Enoch went home. And as soon as the Gentile church is taken away, then he makes himself known to Israel. See? That's right. E quando Noé viu Enoque ir, ele soube que era tempo de começar aquela arca, certo? Aquele foi o sinal de Noé, quando Enoque foi para o lar. E tão logo a igreja gentia seja tirada, então ele se dá a conhecer a Israel. Está vendo? Isso mesmo. Remember, in the days of Lot, as Jesus said, before one speck of fire ever hit the earth, that angel said, hasten, hurry, get out of here, for I can't do nothing until thou hast come hence. Lembre-se, nos dias de Ló, como Jesus disse antes que uma partícula de fogo atingisse a terra. Aquele anjo disse, apressa-te, corre, sai daqui, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ido daqui. Before any fire hit, Lot and his family was out and gone. So the rapture will come before the tribulation sets in. Antes que qualquer fogo atingisse, Ló e sua família estavam bem longe. Assim, o arrebatamento virá antes que a tribulação se estabeleça. The tribulation, many people get that mixed up. We'll get it straightened this week, the Lord willing, by the help of the Lord. A tribulação, muitas pessoas as confundem. Nós esclareceremos isto esta semana, querendo o Senhor pela ajuda do Senhor. Remember, you're looking for a great tribulation period. That was, if you type that in the Bible, that was Jacob's troubled age, you see. When he was troubled, that had nothing to do with the Gentiles. The Gentile has nothing to do, there's no type in the Bible for that. The Gentile church is raptured. Lembre-se, você está esperando por um grande período de tribulação. Isso foi, se você tipificar isso na Bíblia, isso foram os dias de angústia para Jacó. Veja quando ele foi angustiado. Isso não teve nada a ver com os gentios. Os gentios não têm nada a ver com isto. Não há tipo na Bíblia para isso. A igreja gentia é arrebatada. And you're looking for the water to turn into blood and things like that. That comes over to Israel again, back there with Moses and Elijah. When they return, Elijah for the fourth time returns back in the spirit. E você está esperando que a água se transforme em sangue e coisas assim. Isso sucede a Israel novamente, como foi lá com Moisés e Elias quando eles retornarem. Elias, pela quarta vez, retorna no Espírito. Neither of those was dead, or if Moses died, they didn't know where they buried him. He's bound to be raised up somewhere between then and that, because on Mount Transfiguration there he was talking to Jesus. Nenhum desses estava morto, ou Moisés morreu. Eles não souberam onde o sepultaram. Ele, com certeza, ressuscitou em algum lugar entre aquele tempo e ali, porque no Monte da Transfiguração ali estava ele conversando com Jesus, não estava? Está vendo? So they'll come back and be killed and lay in the spiritual street called Sodom, where our Lord was crucified, Jerusalem. Assim eles voltarão e serão mortos, e jazerão na rua espiritual chamada Sodoma, onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. And it'll be preached to the Jews and smite the earth and close the heavens and so forth like that. And the end of the Gentile ministry will carry over and connect with that, and the Gentiles will go home and that ministry will go on. Eles serão pregados aos judeus e golpeiam a terra, e fecham os céus, e assim por diante. E o fim do ministério gentio será transportado e se conectará com isso, e os gentios irão para o lar, e esse ministério seguirá adiante. There will be the doom of all things. 2/3 of the earth fell and everything else when them dead bodies laid in the street 3 days. Watch what kind it was. Aí será a ruína de todas as coisas. 2/3 da terra caíram e tudo mais. Quando aqueles corpos mortos jazeram nas ruas 3 dias, observe de que tipo foi. Look at these pictures I got from down South America. When they killed that Pentecostal missionary there, his wife laid in the street, and him and 2 little children, little girl, their little belly swelled up like that. Olhe para estas fotos que eu recebi de lá da América do Sul, quando mataram aquele missionário pentecostal lá, sua esposa, jazendo na rua, e ele e 2 criancinhas. Garotinha e seu pequeno ventre inchado assim. They wouldn't even bear him walked on spitting there on him like that for 3 or 4 days. Brother Cobb taking the picture, I got him at home. See, the way they do. Eles se recusavam até mesmo a enterrá-los. Iam andando, cuspiam ali neles assim por 3 ou 4 dias. O irmão Kopp tirou a foto. Eu as tenho em casa. Veja a maneira que eles fazem. Then they send gifts one to another. Look how that types in the Bible. You see what church is going to do that. Right. Right at hand and moving right in like a snake right now. Just as cunning as it can be. Sign the things right down.
Então eles mandam presentes uns aos outros. Olhe como isso tipifica na Bíblia. Você vê que a igreja vai fazer isso. Isso mesmo, bem próximo. E entrando direto como uma cobra agora mesmo, simplesmente tão astuta quanto possa ser. Sinal das coisas agora mesmo. Look at the prophecy the Lord gave me in 33, how it would happen. They'd permit women to vote, and vote and elect the wrong person. 7 things is given, 5 of them's already happened. Veja a profecia que o Senhor me deu em 33, como isto aconteceria. Permitiriam que as mulheres votassem. Ao votar, elas elegeriam a pessoa errada. 7 coisas foram dadas e 5 delas já aconteceram. Next thing was a great woman, a church, a power, or something to take over this United States to rule. Then I've seen it just like ashes, before it comes to the end. It's the end time. A coisa seguinte foi uma grande mulher, uma igreja, um poder ou algo assim. Assumiria estes Estados Unidos para governar. Então eu os vi como se fossem cinzas, derribados, quando chegou ao fim. Era o tempo do fim. It said they'd have a machine that could drive. They didn't have to have no driver in it. They just perfected it. It said 11 years. The Holy Spirit said to me, there it is on paper. It can't be denied. Ele disse, eles teriam uma máquina que poderia dirigir. Eles não tinham de ter motorista nela. Eles acabaram de aperfeiçoá-la. Ele disse, 11 anos... O Espírito Santo me disse, ali está no papel. Não se pode... Isto não pode ser negado. There it is on paper. The Holy Spirit said 11 years before the Maginot Line was built, I said the Germans, America, this President Roosevelt will be the rascal of all of them. And that's right, he was. Ali está no papel, como o Espírito Santo disse. 11 anos antes que a linha Maginot fosse construída, eu disse, os alemães... A América irá simplesmente, o presidente Roosevelt será o velhaco de todos eles. E é isso mesmo, ele foi. Not hurt you Democrats' feelings, but I'm telling you, it's not Democrat or Republican now, it's Jesus Christ, the Son of God that we're talking about. I'm neither Democrat nor Republican, I'm a Christian. So whatever it was, but you notice there. Não para ferir os sentimentos dos democratas, porém estou lhe dizendo, não é um democrata ou republicano agora, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, acerca do que estamos falando. Eu não sou nem democrata, nem republicano, eu sou cristão. De modo que eles, o que quer que tenha sido, porém, note ali. Look here the other day, if you want to see what a renegade bunch that is, taking those machines and fixing them where every time you vote for Mr. Nixon, you had to vote for this other fellow at the same time. Eu olhei aqui o outro dia, se você quer ver que bando renegado é esse, tomando essas máquinas e regulando-as onde, toda vez que se votava no Sr. Nixon, tinha de se votar neste outro sujeito ao mesmo tempo. G. Edgar Hoover pulled the machines out. How many's been reading it? Sure, it's all the whole papers, news, and everything else. You see where we're at? There's nothing honest no more but Christ. Amen. Sim, J. Edgar Hoover removeu as máquinas. Quantos têm lido isto? Ora, certamente, está em todos os jornais, noticiários, tudo mais. Está vendo onde estamos? Não há mais nada honesto exceto Cristo. Amém. Oh, that blessed old book. That's it. That's the only one that tells you who you are, where you come from, and where you're going. Yes, sir. This blessed old book. Oh, that makes me love him, don't you? Oh, esse abençoado velho livro. É isto. Esse é o único que lhe diz quem você é, de onde você vem e para onde está indo. Sim, Senhor. Este abençoado velho livro, oh, isso me faz amá-lo, não os faz? Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, estes três são um. Demônios vão tremer, os pecadores despertar, fé em Jeová faz qualquer coisa estremecer. What a great day is ahead of us, friends. The revelation of Jesus Christ that God gave to His angel and come and signified it to John, that it might be known through the church ages the thing that's in store for us. Amém! Que grande dia está à nossa frente, amigos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu anjo e veio e notificou a João, de modo que fosse conhecido através das eras da igreja, a coisa que está reservada para nós. May the Lord bless us now as we stand to our feet. And everyone who's playing the piano, give us a little card, if you will take the name of Jesus with you. Que o Senhor nos abençoe agora, enquanto nos pomos de pé. E quem estiver tocando o piano, dê-nos um pequeno acorde, por favor. Leva tu contigo o nome. Now, listen,
There is no doubt there's strangers here among us in the tabernacle this morning. I want you to shake their hands, invite them, go home with you, and what more, and make everybody welcome. I want everybody to be sure to do that. Agora escute. Sem dúvida, há desconhecidos aqui entre nós no tabernáculo esta manhã. Eu quero que vocês apertem as mãos deles, convidem-nos a ir para casa com vocês e tudo mais, e façam que todos se sintam bem-vindos. Eu quero que todos se certifiquem de fazer isso. And remember, the service will start at 7 o'clock tonight, and at 7:30 I'll be speaking the vision on Patmos. Tomorrow night, the Lord willing, I'll be speaking on the first church age, Ephesus, the church age. E lembrem-se que o culto começará às 7 horas hoje à noite. E às 7:30 eu estarei falando a visão sobre Patmos. Amanhã à noite, querendo o Senhor, eu estarei falando sobre a primeira era da igreja, Éfeso, da era da igreja. Now we're going to sing, Take the Name of Jesus with You, our little tabernacle dismissing song, and let everyone sing now. All right. Agora nós vamos cantar Leva Tu Contigo o Nome, nosso pequeno cântico de despedida do tabernáculo. E que todos cantem agora. Muito bem. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Now, before we sing the next verse, I want Methodist, Baptist, Pentecostal, Catholic, Nazarene, Pilgrim Holiness to all just reach around, shake hands with somebody in front of you, at the side of you, at the back of you. Say, Christian Pilgrim, friend, I'm glad to have you here this morning. Glad to fellowship with you around the things of God. You know, we've had a great time. Hope to see you here again tonight. Something like that. As you shake hands with people in front of you, back of you, around you. Agora, antes de cantarmos o próximo verso, eu quero que metodistas, batistas, pentecostais, católicos, nazarenos, peregrinos da santidade, que todos simplesmente estendam a mão em derredor, apertem as mãos de alguém em frente de vocês, ao seu lado, atrás de vocês, digam: peregrino cristão, amigo, estou contente de tê-lo aqui esta manhã, contente de ter companheirismo com você, em torno das coisas de Deus. Eu sei que foi muito proveitoso. Espero vê-lo aqui novamente hoje à noite. Algo assim, enquanto apertam as mãos das pessoas em frente de vocês, atrás de vocês, em torno de vocês. Ao nome de Jesus, reverenciando. Até hoje à noite, irmão Neville. Até hoje à noite. Pés, Rei dos Reis, no céu nós o coroaremos, quando nossa jornada se completar. Nome bom, ó doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. As we bow our heads, Agora, enquanto inclinamos a cabeça, até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. till we meet at Jesus. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion.
will